bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube. O tema do vídeo de hoje é uma previsão para o mês de julho. Quando a gente está fazendo tiragens assim de previsão, eu sempre gosto de enfatizar muito isso, que a gente está fazendo uma previsão baseado na sua energia de agora. E se você mudar de ideia, se você mudar o seu comportamento, você tem o total controle para alterar a situação e mudar o que vai acontecer no futuro. Então essa tiragem é meio que uma previsão para você saber o que está previsto, digamos assim, para acontecer e aí ter o controle, se você quer continuar agindo da mesma forma para garantir essa situação ou se você quer mudar alguma coisa. Bom, vamos lá. Hoje a gente tem 4 grupos aqui. Temos o grupo número 1 com essa chave dourada. O grupo número 2 com essa chavinha aqui prateada. Agora focou. Essa daqui. O grupo número 3 com essa chavinha aqui pequenininha, dourada. E o grupo número 4 com essa daqui prateada também. Então eu quero que você tire um momento para se concentrar, pausa o vídeo se você precisar de mais tempo, lembrando que é uma tiragem geral, então se você se sentir atraído por mais de um grupo não tem problema, pode ser que a sua mensagem em específico esteja dividida em mais de um grupo e pode ser também que durante a leitura você sinta que tem alguma coisa que não bate muito bem com a sua situação. Nesse caso, deixa de lado que é mensagem de outra pessoa. E assim que você terminar de escolher, o link tá aqui na descrição para você ir direto para sua leitura. Se você escolheu o grupo número 1, aqui com essa chavezinha, então essa é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando uma carta desse oráculo aqui. Esse oráculo é o Magia da Selenita. Ele tá linkado aqui embaixo junto com todos os decks que eu usar. E aqui tá falando pra você respeitar o tempo do processo. Essa carta aqui pra mim, ela representa muito assim, um grandíssimo tenha paciência. E eu também tirei 2 runas aqui embaixo. Vocês têm Lagus Reversa e Algiz. Aqui, essas 2 runas falam da nossa voz interna, Algiz principalmente, e ela saiu reversa. Então aqui eu tenho a impressão de que você muitas vezes tem dificuldade de confiar na sua voz interna. E muitas vezes você pode estar até mesmo confuso com essa voz interna. Aqui eu tenho a impressão de que muitos de vocês podem estar ansiosos. E aí você tem aquela intuição, você tem aquela coisa de tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui. Só que você não escuta essa intuição e você instantaneamente começa a duvidar dessa intuição e começa a ficar tipo, mas e se eu fizer isso e na verdade tá outra coisa acontecer? E se não der certo? E se acontecer tal coisa? E aí você tem uma dificuldade muito grande de confiar nessa voz interna. E aqui, essa runa aqui, ela representa proteção. E normalmente quando essa runa sai numa tiragem, ela vem pra falar que você tá sendo protegido pelos seus guias espirituais, que você provavelmente vai ser livrado de infortúnios, seja porque você vai conhecer alguém que vai te avisar, ou porque você vai ter uma intuição que vai te avisar de alguma coisa e os seus guias vão conseguir proteger você de possíveis desfechos negativos. Então aqui, ter saído essas 2 runas, uma do lado da outra, é um conselho muito grande pro seu mês, que tá na hora de você confiar um pouco mais na sua voz interna e se conectar um pouco mais com a sua intuição para que os seus guias consigam falar com você e consigam te proteger das coisas através disso, sabe? Hoje a gente vai tirar baralho cigano ao invés de tirar tarô. Porque eu tenho tirado baralho cigano ultimamente bastante em algumas tiragens e eu gostei muito, e aí eu quis trazer hoje. Então vamos ver aqui qual os aconselhamentos ou as previsões para o seu mês.
Ok. Então aqui você tem a serpente, o coração, a carta. Ah, saiu uma a mais do que eu tava querendo, mas vamos colocar ela aqui. Então, os livros, a raposa, o caixão e a cruz. Bom, começando com a cruz aqui, a cruz é uma carta bem lenta e ela também é uma carta que representa algumas dificuldades. Por você ter tirado a raposa, que é uma carta bem negativa, e a serpente, que é outra carta negativa, eu acredito que você tá tendo bastante obstáculos no caminho, principalmente obstáculos externos relacionados a outras pessoas. A raposa pode representar uma pessoa que é muito esperta e muitas vezes egoísta e só pensa em si mesmo e aí usa da sua esperteza para passar por cima dos outros. E a serpente muitas vezes representa uma pessoa que é maldosa. Então a pessoa faz o que for necessário, não tem escrúpulos para conseguir o que ela quer e muitas vezes o que ela quer é muito menos relacionado ao seu ganho interno, porque aí é que tá, a raposa, ela quer ganhar. Então, ela vai passar por cima de outra pessoa se ela precisar, mas o objetivo dela é ganhar. A cobra é o tipo de pessoa que o objetivo dela é fazer mal pro outro. Se ela vai ganhar alguma coisa com isso, é apenas um acaso. O objetivo é fazer mal ao outro. Então, por você ter tirado essas duas cartas, numa tiragem que começa com a cruz, eu acredito que você pode estar tendo muitas dificuldades ultimamente, principalmente relacionado a pessoas externas que estão, tentando ali se meter no seu caminho. Mas a carta da cruz, embora ela seja muito pesada, essa combinação cruz, essa carta aqui que fala respeite o tempo do processo e a runa aqui de proteção, você está sendo protegido. Os seus guias espirituais estão protegendo você dessas pessoas. E aí aqui tá vindo muito essa coisa de que você tá passando por um momento de transformação. Com a carta do caixão, você só precisa ter a paciência de esperar a transformação acontecer. E eu acho que muitas vezes você não tem essa paciência, então aqui tá saindo muito claro os seus guias espirituais falando pra você ter um pouco mais de paciência, respeitar um pouco mais o processo, porque as coisas estão sendo resolvidas pra você e você não vai precisar se preocupar com isso por muito tempo. Aqui também tem a carta dos livros, e a carta dos livros aqui na sua tiragem ela saiu como a carta central. E logo ao lado, a própria carta e o coração. Aqui é uma grande confirmação do que eu já tinha falado aqui embaixo. Existem muitas informações nessa situação que você não sabe, que você ainda não teve acesso, segredos a serem descobertos, conhecimentos a serem adquiridos. E aqui, principalmente por causa dessa carta aqui, eu acho que os seus guias estão tentando comunicar com você, só que você tá sendo muito cabeça dura e não tá conseguindo receber essa comunicação. Então aqui eu diria para você ficar bem atento à sua intuição, atento a conversas que você tem com outras pessoas, porque às vezes se os nossos guias não conseguem se comunicar com a gente através da intuição, eles usam outras pessoas. Então às vezes, sei lá, você vai conhecer alguém ou você vai encontrar alguém e essa pessoa vai chegar e vai falar, nossa, porque nessa situação eu faria isso, isso, isso e isso. E às vezes é o exato conselho que você estava precisando ouvir. Então, estar aberto a essa comunicação, estar aberto a receber informações, porque aqui os seus guias estão frisando muito que você não sabe tudo dessa situação. Muito provavelmente você não tem todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Então, estar aberto a receber novas informações é o principal. Ter essa consciência de que você não sabe tudo e que tem muita coisa que você ainda não enxergou.
Às vezes pode ser que você nem conseguiu identificar ainda 100% quem são essas pessoas e os seus guias estão aqui tipo, olha, a gente tá tentando mostrar pra você, sabe? Aqui com a carta do coração, logo ao lado da carta, também tá me vindo muito esse sentimento de que tem muito mais coisas boas do que você enxerga. Aqui, até o jeito que a cobra tá de costas pro coração. Alguns de vocês podem estar com essa visão muito assim, tipo, ai, tá tudo dando errado, nada tá funcionando, não é assim que tinha que ser. E você tá muito fechado nessa visão e não tá se permitindo enxergar que existe muito mais amor envolvido, existem muito mais sentimentos bons envolvidos, muito mais sentimentos bons na sua vida no presente do que você tá se permitindo enxergar. Aqui eu achei engraçado não ter saído a carta dos caminhos, mas tá me vindo ela muito claramente na cabeça que existe um outro caminho que você ainda não tem consciência de, sabe? Eu acho que essa informação não vai vir pra você esse mês, pelo menos pra maioria de vocês. Então, aqui tá me vindo muito essa intuição de esse mês não é o mês pra você se desesperar, porque a partir do próximo vai começar a vir informações pra vocês de outros caminhos, outras oportunidades, outras coisas que no momento você não consegue nem imaginar. E aí você vai estar se desesperando agora e vai estar se desesperando à toa, porque a resposta vai vir depois. Aí no fundo do maço eu dei uma cavucada, tem o homem, os peixes e a chave. Muitos de vocês vai ter um homem na sua vida que vai vir te trazer algum tipo de prosperidade, algum tipo de escolha que tá ligado à prosperidade. A carta dos peixes normalmente tá muito ligada a dinheiro. Então, às vezes, sei lá, você tá se desesperando e mês que vem vai vir uma oportunidade de emprego. Ou mês que vem vai chegar alguém que vai te trazer algum tipo de solução relacionada à sua prosperidade, ao seu dinheiro. Aqui tá me vindo muito essa coisa, ainda mais por ser o fundo do maço. Então, são informações que normalmente estão escondidas ou no subconsciente ou às vezes no futuro. Então, você ainda não tem acesso a isso, mas tá aqui. Tá esperando pra acontecer. Vamos tirar mais cartas. Eu vou usar esse deck aqui. Esse aqui é o Energy. Vamos ver o que mais que o grupo número 1 precisa saber. Possibilidades adjacentes apenas confirmando que tá vindo coisas aí, estão vindo outras oportunidades, outras possibilidades para você. E no fundo do maço tem a carta do Deceit reversa. Essa carta aqui representa coisas acontecendo por debaixo do pano e normalmente coisas negativas, pessoas tramando para obter vantagem em cima de você ou para te derrubar de alguma forma. E essa carta sair reversa, na verdade, ela é muito boa, porque ela representa que tudo que tá acontecendo por baixo dos panos, que você não tem conhecimento ainda, tá vindo para se mostrar para você. E também que essas pessoas não vão obter sucesso no que elas estão tentando fazer. E aqui você tem a carta All Tie Up, que significa que tá tudo interligado, tá tudo conectado, tá tudo amarradinho ali. Essa carta aqui, ela tá me vindo muito o sentimento de que você pode estar se sentindo preso agora, sentindo que não existe caminho agora, sentindo que as coisas não estão funcionando agora, mas é justamente porque tá tudo conectado e isso vai se mostrar depois. E me chamou muita atenção que aqui, olha, você tem a carta 26 e a 27 e aqui você tem a 23 e a 24. Então, as cartas estão meio que em sequência. Tá me vindo muito, novamente, essa intuição de que as coisas vão começar a se desenrolar no próximo mês.
e que, se você quiser, você pode ficar desesperado nesse, mas não faz sentido, porque a resposta tá vindo, sabe? Então, se desesperar agora é meio que inútil. Não é uma coisa que vale a pena gastar energia nisso, sabe? Pelo contrário, eu acho que quanto mais você se desespera, mais você se amarra e mais as coisas demoram pra acontecer. Me veio pra falar isso pra vocês. Vamos lá. Vamos finalizar com uma última carta. Esse oráculo aqui é o Black Moon Lilith. Na verdade, eu quero duas cartas desse oráculo. Me veio aqui pra colocar duas. Um aconselhamento final. O que mais vocês precisam saber? Bom, aqui você tem a carta da projeção. E aqui você tem a lua negra de Lilith em Gêmeos. Essa carta fala para liberar a sua verdade. Gêmeos é o signo do equilíbrio, né? Nossa, do nada começou a chover muito alto aqui. Gêmeos é o signo do equilíbrio. Nossa, essa chuva aqui, ainda mais... praticamente passou, foi só um tchum, assim. Me veio que você tem muitos sentimentos contraditórios dentro de você. Porque a água, né, ela representa os nossos sentimentos. E Gêmeos normalmente representa essa contradição. Gêmeos normalmente são dois opostos, mas que de alguma forma são duas faces da mesma moeda. Como amar e detestar uma pessoa são duas faces da mesma moeda. E aqui, essa carta tá me vindo muito que você deve aceitar os opostos. Às vezes você não precisa entender os opostos, você só precisa entender que você sente aquilo. E meio que abraçar aquilo ali para que aquilo consiga começar a se desdobrar para você. Então, opostos normalmente não são excluídos. Sei lá o que eu tentei falar aqui, mas eu quis dizer que não significa que um não pode existir quando o outro tá existindo. Você pode ter os opostos, pode ser contraditório e pode tudo ser parte de um todo. Então aqui tá me vindo pra você parar de lutar contra isso, pra você parar de determinar que uma coisa é uma coisa só e pronto, acabou. Que ela pode ser multifacetada, sabe? Aqui tem a carta da projeção. Essa carta fala do seu ouro espiritual. Essa carta aqui é a última etapa do processo de alquimia, que esse oráculo aqui é o Black Moon Lilith e é um oráculo que está ligado à astrologia e está ligado à alquimia. E aí a gente tem as cartas que são todos os processos que eles acreditavam que era necessário para fazer a pedra filosofal. E essa daqui é a última carta, é a última etapa do processo. Então, aqui, essa é a carta do ouro espiritual. Tá me vindo muito que você tá num processo de evolução para alguma coisa. Eu acho que você ainda não tá conseguindo entender esse processo porque ele ainda não terminou. Mas novamente tá me vindo muito forte esse sentimento de que tem informações que você não tem acesso ainda e que é o tipo de coisa que você só vai entender daqui a um tempo. Eu acho que todo mundo já passou por situações assim na vida aonde você fica totalmente confuso enquanto o negócio tá entendendo, tá acontecendo, mas aí depois de alguns meses ou às vezes depois de alguns anos você consegue revisitar aquela memória e ficar tipo assim, nossa, agora aquilo ali faz sentido, aquilo ali precisava acontecer para que tal outra coisa pudesse acontecer.
Entendi. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre cito, que quem segue o canal há muito tempo já tá cansado de ouvir, mas eu vou dar o exemplo do cachorro-quente de novo, porque eu amo essa história. Pra quem não sabe, eu tenho um tio que é sacerdote, e aí esse tio meu fez um ritual pra um cara, que o cara queria prosperidade. E aí fizeram um ritual e o cara foi demitido da empresa que ele trabalhava há muitos anos. E aí ele voltou lá pra conversar com meu tio, todo revoltado, porque eu fiz esse ritual aqui, era pra eu ser próspero e eu fui demitido, agora eu não tô próspero? Como assim? Deu tudo errado, você vai ter que me ajudar e tal. Aí o meu tio sentou pra jogar com ele, né? E aí no jogo, meu tio olhou pra cara dele e falou assim, você tem um sonho, não tem? Aí o cara falou, sim, eu sempre tive o sonho de abrir um carrinho de cachorro-quente. Aí ele olhou pra cara do cara e falou assim, bom, agora que você foi demitido dessa empresa que você trabalhava há muitos anos, você tem o dinheiro pra realizar esse sonho, não tem? Aí o cara ficou tipo, Daí ele foi lá e abriu o carrinho de cachorro-quente dele, fez o maior sucesso, começou a vender horrores, aí abriu uma loja, daí começou a ter filial e tipo, começou a ser muito próspero. Então, na hora que a situação estava acontecendo com ele, ele não conseguiu entender o porquê aquilo ali dar errado, o porquê que ele tinha que ser demitido do trabalho dele, que é, né, uma coisa ruim. Por que aquilo ali era uma etapa importante para mudar toda a vida dele e para permitir que uma coisa boa acontecesse. Então, normalmente a gente fica assim quando tá passando pelas coisas na vida, né? Às vezes acontece alguma coisa errada que na hora você fica ali tipo, meu Deus, por que isso tá acontecendo? A gente não entende. Mas depois, conforme o negócio passa e as informações que a gente não tinha acesso ainda aparecem, você fica tipo, agora eu entendi, aquilo ali precisava acontecer pra isso aqui poder acontecer e assim é sensado. Então aqui parece que o seu mês tem muito essa energia de que tem coisas acontecendo para que outras coisas possam acontecer, mas você não vai entender agora. Bom, é isso, grupo 1. Eu espero que a leitura tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 2, aqui com essa chavezinha prateada, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando uma carta de oráculo, esse oráculo aqui é o Magia da Selenita, e também tirei runas pra vocês. A carta que você tirou do oráculo, né, como aconselhamento do mês, isso não merece uma segunda chance. E eu achei engraçado que no fundo do maço vocês têm a carta não. Então foi tipo assim, bem enfático do não vai fazer isso. Eu acho que a maioria de vocês também não sabem sobre o que isso se trata ainda, mas provavelmente no decorrer do mês aí você vai ter alguma inspiração, alguma coisa que você vai querer dar uma segunda chance, seja para uma pessoa, seja para uma situação, e o tarô já tá tipo assim, não. Desiste agora já. Então fica aí a dica, né? Aqui vocês também têm, nas runas, você tem Algiz, que é a runa da proteção. Essa runa aqui fala pra você escutar muito a sua intuição, ela fala que você vai ser protegido, né, pelos seus guias espirituais durante esse mês, que eles vão te livrar de infortúnios. Essa runa aqui, ela fala muito da comunicação sua com seus guias espirituais também, então pode ser através de intuição, ou o que é mais provável para vocês nesse grupo aqui, vai ser através de outras pessoas, porque aqui você tem a runa Manás, essa runa aqui é o homem, né? Ela representa normalmente a sociedade, a nossa cultura, as nossas relações sociais e as nossas companhias. Então é bem provável que durante esse mês você receba bastante ajuda e bastante orientação externa. E você provavelmente vai ter, sei lá, conversas que vão ser muito inspiradoras, pessoas na sua vida que vão te ensinar coisas, que vão te apresentar oportunidades. Então, para você ficar bem atento a isso e principalmente para você estar bem aberto a essas relações sociais.
Então parece que esse mês aqui é o mês para você sair, encontrar seus amigos, conversar com as pessoas no seu trabalho, sabe? É um mês para ser sociável, isso vai te trazer muitas coisas positivas. Vamos tirar aqui também. Hoje, ao invés de tarô, a gente vai tirar baralho cigano, que ultimamente eu tô gostando muito de jogar baralho cigano. Então vamos ver aqui o que é que vai sair para vocês de previsão para o mês. Ok. Vou colocar esse aqui um pouquinho mais para baixo para caber as cartinhas aqui. Então você tem o riacho, a chave, o coração, os lírios, a serpente e as flores. Aqui tá me vindo duas coisas com essa combinação aqui. A primeira coisa é que tem pessoas maldosas escondidas na sua vida, sabe? Porque aqui tem duas flores, então tem as flores e tem os lírios, né, que também são flores, e normalmente as cobras, elas se camuflam em arbustos, em mato, essas coisas para passar despercebida. Então aqui tá me vindo que que tem pessoas na sua vida escondidas, pessoas maldosas, pessoas que não querem o seu bem. Mas novamente você tá protegido. Então, eu diria que você não precisa se preocupar muito com isso, porque essas pessoas vão vir à tona. E outra coisa que tá me vindo aqui é que você tem muita carta positiva esse mês. As flores é extremamente positivo, os lírios é extremamente positivo. Os lírios no baralho cigano, eles são umas cartas que eles são tão positivas que a positividade deles meio que contamina as outras cartas. Então você pode tirar as piores cartas de todas. Se você tirar os lírios, é porque vai ficar tudo bem. Se você tirar os lírios, é os seus guias espirituais falando que tipo, olha, vai ficar tudo bem, você não precisa se preocupar, você tá protegido, vai dar tudo certo. Os lírios é a carta mais pura, sabe? Os lírios tá muito ligado ao amor, ao bem-estar. Também tá me vindo energia vital, por alguma razão, talvez signifique alguma coisa para algum de vocês. Você também tem a carta aqui do coração, então a carta do coração ela fala muito sobre amor. A carta das flores também fala muito sobre amor, romance, paixão. Então você tá cercado de sentimentos positivos. E parece que esses sentimentos positivos, eles vão ser a chave para que você deixe algumas coisas para trás e outras coisas possam vir. Porque o riacho, ele, para mim nesse deck, ele marca muito essa coisa da passagem de tempo, do que tava aqui, seguir o fluxo, ir embora e vir coisas novas. Então essa carta tá muito ligada à cura, ela tá muito ligada à inspiração. Então parece que esse mês aqui vai ser um mês meio que para você se encher de amor, para você se conectar com pessoas que gostam de você, pessoas que amam você e ficar bem. A gente vai tirar mais cartas para tentar ter uma visão um pouco melhor do que tá acontecendo, porque eu acho que essa tiragem aqui ela tá muito energética e pouco física. Então aqui eu consigo ver que apesar de ter a energia negativa, a energia positiva ela supera e muito. Então a primeira coisa que essa tiragem me fala é que vai ficar tudo bem. É que você tá cercado de amor, você tá cercado de carinho, você tá cercado de energias positivas. E meio que não tem nem como dar errado, sabe? Não importa o quanto essa serpente aqui tente, o bem é, tipo, esmagadoramente maior do que o mal na sua vida. Então, a mensagem é que vai ficar tudo bem. A mensagem é que vai dar tudo certo. E a mensagem também é que você não está sozinho. Que você tem apoio e muito. E eu acho que alguns de vocês não conseguem enxergar esse apoio,
mas ele definitivamente está aqui. Vamos tirar mais cartas pra gente ver se a gente consegue ter mais detalhes. Ó, você tem a carta das conexões de carinho. Então, nossa, me deu uma vontade de chorar agora. Na hora que eu olhei pra essa carta, assim, me veio um quentinho no coração, uma coisa assim, tipo um abraço de alguém que ama muito você. Então, aqui basicamente o que a tiragem tá falando é que você tem muito apoio, muito apoio. Tem muitas pessoas que gostam muito de você, você tem muitas conexões de carinho, tanto no plano físico, mas principalmente no plano espiritual. E aqui vem essa mensagem muito clara de que você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvidas com a carta da indecisão reversa, porque você tá sendo cuidado. E muito, assim, tipo, muito mesmo. Então você não precisa ter medo, porque os seus guias espirituais, eles estão tomando conta de você, eles estão tomando conta da situação. Vamos tirar mais duas cartinhas aqui pra finalizar. Eu tô achando que a sua tiragem, ela tá vindo muito menos como uma previsão e muito mais como uma afirmação de tipo, olha, a gente tá aqui, sabe? A gente tá cuidando de você, vai ficar tudo bem, você não precisa ficar preocupado. Aqui, a gente tem duas outras cartas que são muito significativas para a leitura de vocês. A gente tem a carta da Lilith, que é a mãe divina da criação, né? Aqui é Dark Divine, né? Então é tipo do lado escuro, digamos assim, das sombras. Essa carta da Lilith, ela é muito importante porque a Lilith, ela é uma ovelha negra, né? A Lilith é aquela que era diferente do que era esperado dela e, portanto, ela meio que não se encaixava. E aqui, a mensagem que tá me vindo com essa carta, muito forte, até mesmo confirmada aqui pela lua negra de Lilith em Áries, é que você tem esse sentimento de que você é diferente, de que você não se encaixa nas expectativas dos outros e muitas vezes nas suas próprias expectativas. Mas essa carta aqui, ela vem muito pra falar que você tá sendo bem cuidado. Tipo, a tiragem inteira no geral, ela vem pra falar que você tá sendo cuidado pela espiritualidade, que você é muito querido pela espiritualidade, que você é muito querido no plano físico pelas pessoas ao seu redor. Tem muito mais gente que gosta de você do que gente que não gosta. E que tá tudo bem você ser você mesmo, porque as pessoas gostam de você assim, porque você vai ser aceito desse jeito, porque é quase como se aqui com a Lua Negra de Lilith em Áries, essa carta tá dizendo aqui, lidere a sua vida. E Áries é esse espírito pioneiro, né? De ir lá e fazer as coisas acontecerem. E eu tenho a impressão de que a sua tiragem, ela vem muito mais como uma confirmação de tipo assim, é como se a espiritualidade estivesse falando assim, olha, a base, a fundação, a gente te garante. Você não precisa se preocupar com falta de apoio, porque a gente garante pra você que você vai ter. E aí é como se eles estivessem te dando a permissão pra crescer em cima disso, pra ir lá e fazer as coisas que você sente que você quer fazer, sem ter o medo de se isso aqui der errado, o que vai ser de mim? Porque eles estão te garantindo que você tá seguro, que a fundação, que a base, que você tem pra onde voltar, sabe? Que vai ter gente que vai te dar o apoio, que vai te dar o suporte se você precisar, se você quebrar a cara. Então, pra você não ter medo de ir lá e correr atrás e fazer acontecer. Nossa, a tiragem de vocês tá assim, ó, poderosíssima. Eu tô dividida entre ficar toda arrepiada e uma vontade imensa de chorar, assim, de tipo, meu Deus, que coisa linda, sabe?
Então, é isso. As suas guias espirituais estão te dando carta verde aqui, carta branca, sei lá, até me perdi na gíria, no ditado. Que faça. Vai lá, corre atrás, faz acontecer, porque eles estão te dando a certeza absoluta de que você vai ter apoio para isso. Bom, é isso, grupo 2. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Espero que ela tenha inspirado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 3, aqui com essa chavezinha pequena, então essa é a sua leitura. Bom, aqui eu comecei tirando uma carta de oráculo pra gente ter um aconselhamento geral pro seu mês. E o aconselhamento de vocês é: sua intuição é o seu principal poder. Aqui, essa carta e as runas que você tem aqui embaixo, o seu mês eu acredito que vai ser muito bom, de verdade. Porque parece que você tá num momento de quase que uma jornada interna, de descobrir o seu próprio poder e também de conquistar muita coisa. Então aqui o aconselhamento é para seguir bastante a sua intuição. Você também tem as runas Suilo e a runa Becano. A runa Suilo é a runa do raio de sol. Essa runa aqui fala muito do nosso poder interno, sobre ter dentro de si mesmo a força para superar qualquer problema, para vencer qualquer obstáculo. E a runa Becano, ela fala muito sobre a nossa família. Então, é uma runa que quando ela sai representa boas situações familiares, seja com a família mesmo, as pessoas de sangue, ou pode ser com pessoas que você tem que são muito próximas e você considera como família, mas ela representa uma boa situação familiar, ela representa harmonia, representa que as coisas vão estar dando certo nessa área. E essa runa aqui, ela também significa coisas boas acontecendo. Ela pode representar um novo começo, digamos assim, no quesito familiar, seja tipo o casamento de alguém próximo, o nascimento de alguém próximo, ou ela pode representar o nascimento metafórico, que é o nascimento de uma nova ideia, alguma coisa que você estava planejando vir à tona, dar certo finalmente. Vamos tirar mais cartinhas? Agora eu quero tirar umas cartas de baralho cigano pra gente ver mais detalhes. Deixa eu colocar esse aqui um pouquinho mais pra baixo. Bom, aqui vocês têm a carta da mulher, a torre, a serpente, as flores, a fogueira e o cavaleiro. Aqui nossa, eu tô até olhando assim pras cartas porque no primeiro momento elas não parecem fazer muito sentido. A primeira coisa que me vem é que essas três cartas estão, tipo, falando da mesma coisa. Aqui a gente tem uma mulher que provavelmente é muito fechada, ou pode ser que é uma mulher que está mais fechada com você, que está agindo de maneira estranha, de maneira incomum. E aí a gente também tem a carta da serpente representando ela. E a carta da serpente não é nem um pouco boa. A carta da serpente fala que essa pessoa não tem boas intenções com você, que essa pessoa tá tentando
agir pelas suas costas, tentando te fazer algum tipo de mal. Aqui tá me chamando muita atenção o jeito que a serpente tá meio que olhando para as flores. E as flores no baralho, elas representam coisas boas. Elas representam amor, elas representam carinho, elas representam paixão, elas representam felicidade. Então aqui, eu diria que tem essa pessoa aqui que, olhando de fora, ela parece muito inocente, mas por dentro ela não é uma coisa boa e ela tá focando muito na sua felicidade, tipo, em destruir a sua felicidade. Mas eu diria que por você ter a runa Swallow aqui, provavelmente essa pessoa não vai vencer você, não vai ter chance contra você, porque essa runa fala que você tem um poder interno muito, muito grande. Mas de qualquer forma, isso ter saído aqui no jogo, eu diria que é o momento para você tomar cuidado, para você ficar esperto sobre isso, porque aqui nessas 3 cartas, nas 3 últimas, né, a gente vê que você vai ter um mês muito bom, um mês que vai acontecer muita coisa. A carta da fogueira, ela representa as nossas paixões. Ela representa o nosso fogo interno, sabe? A nossa criatividade, a nossa autoestima. E aqui parece que você vai estar conseguindo usar esse fogo interno para trazer muitas conquistas, para fazer muita coisa na sua vida realmente acontecer. Terminando com um cavaleiro, a gente vê que o seu mês vai ter muito movimento. Vai ter muita coisa acontecendo, novas oportunidades chegando, o caminho realmente aberto para você decidir o que quer fazer com ele. E aqui parece que você estar tão bem e que você está quase que brilhando, porque a fogueira tá me passando essa sensação de brilho, sabe? De você tá se sobressaindo. Isso vai incomodar essa pessoa e vai despertar muita inveja e ela vai querer ali, né, fazer alguma coisa contra você para tentar fazer com que você se sinta mal, tentar fazer, meio que podar essa energia positiva. Então aqui tá falando para você tomar muito cuidado com isso. Vamos tirar mais cartas? Vamos ver se a gente tem mais detalhes. Eu tinha desconfiado disso. Desculpa. Quando eu vi essa carta da mulher, me veio na cabeça que para muitos de vocês essa figura era da família. Tipo, a primeira coisa que me veio na cabeça... Nossa, desculpa, de novo. A primeira coisa que me veio na cabeça é que essa pessoa aqui podia ser mãe de alguns de vocês. É claro que, como é uma tiragem geral, para cada um vai ser uma coisa, mas saiu a carta da família feliz aqui reversa. E Bekano é uma runa que fala da família também. Então, eu diria que para a grande maioria de vocês, essa pessoa pode ser, essa mulher, né, pode ser da família, pode ser mãe, pode ser irmã, pode ser, sei lá, uma melhor amiga que você considera como uma irmã. Então, para tomar cuidado com a inveja dessa pessoa. E principalmente aqui, com a runa Bekano, como você vai estar num mês em que as coisas vão estar fluindo pra você e que você provavelmente vai estar em sintonia com as outras pessoas, eu diria que essa pessoa aqui talvez se sinta um pouco deixada pra trás. E aí é onde ela vai querer agir como a serpente, sabe? Aqui também tem a carta da paciência. Essa carta é bem autoexplicativa, né? Basicamente, o conselho que tá saindo pra você aqui é pra você ter muita paciência, pra você agir com calma, pra você pensar bem antes de fazer as coisas, seguir bastante a sua intuição, né? Como saiu aqui atrás. E agora também eu olhei pra essa pomba branca aqui, me veio que muitos de vocês vão estar encerrando esse ciclo e vão estar se libertando dessa pessoa.
É claro que quando a pessoa é da família, não tem muito como você encerrar o ciclo, né? Tipo, a pessoa vai continuar sendo da sua família, mas eu tenho a impressão aqui que você vai meio que se libertar do poder dessa pessoa e que o que essa pessoa faz ou o que essa pessoa pensa vai importar bem menos pra você, porque você vai ter se libertado dessa pessoa. Mas de qualquer forma, aqui é pra agir com bastante paciência, bastante calma, porque eu tenho a impressão de que essa pessoa vai tentar te desestabilizar, até porque aqui tem fogo, tá vendo? E aqui tem fogo também. Então me veio que essa pessoa vai tentar ativar meio que o seu lado negativo do fogo interno, que é a raiva, que é o ódio, que é o descontrole. Então, para você tomar muito cuidado para não deixar a pessoa te abalar. Vamos tirar mais cartinhas. Esse deck aqui é o Black Moon Lilith. E eu quero tirar 2 cartas dele para finalizar e ver que outros aconselhamentos tem para você aqui pro seu mês de julho. Aqui você tem a carta da Fênix. Nossa, tem muito fogo na tiragem de vocês. Você tem a carta da Fênix e você tem a carta da Conjunção. Essa carta aqui fala se tornando inteiro de novo. E aí a gente tem 2 opostos, né? Meio que se juntando. E você tem a carta da Fênix aqui que fala de morte e renascimento e também tá muito ligada ao fogo. Aqui, essa carta da conjunção aqui, ela tá me vindo muito essa coisa da... Tá me vindo muito essa coisa dessa pessoa aqui tentar meio que separar você. E quando eu digo separar, é no sentido de pegar alguma parte sua e dizer que aquilo ali não serve, que aquilo ali não presta, e você meio que começar a rejeitar aquela parte sua. E aqui, com essa carta, tá me vindo muito esse conceito de Sheldon Work, de você ir lá e trabalhar nas suas próprias sombras, trabalhar nas características de você que você normalmente não gosta, que você normalmente rejeitaria, e se reintegrar com elas e aprender a utilizar essas características, aprender a tratar essas características, a trazer elas para luz e se reequilibrar em relação a elas. Então aqui esse vai ser um mês, isso faz todo sentido por você ter tirado a Runa Swallow aqui. Parece que você vai nesse mês vai trabalhar muito as suas questões internas e descobrir forças internas que você nem sabia que você tinha. E aqui com a carta da Fênix, a carta da Fênix também é bem autoexplicativa. Basicamente você vai estar renascendo das suas próprias cinzas. Você vai estar descobrindo novos aspectos em relação a você mesmo, novas forças em relação a você mesmo, que permitem que você se reconstrua, que você continue lutando, que você mude, sabe? Porque a carta da Fênix é justamente sobre isso, é sobre nunca desistir, nunca ser derrotado. Pegar cada ciclo aqui, cada derrota e considerar um aprendizado e se reerguer dessas cinzas para fazer melhor, para consertar os erros e para conquistar as coisas que você não conquistou da outra vez. Então, essa carta aqui tá me vindo muito essa energia de você conseguindo pegar, fazer o Sheldon Work aqui, aprender com os seus erros, aprender com as partes de você que você tenta rejeitar, se reconstruir e aí se reerguer para lutar de novo e para conquistar as coisas que você não tinha conseguido conquistar antes. Então, definitivamente o seu mês aqui, embora vá ser um mês em que vai acontecer muita coisa,
também vai ser coisas que lá na frente você vai olhar e vai falar assim, nossa, ainda bem que aconteceu isso aqui. Vão ser coisas boas, vão ser coisas positivas. Bom, é isso, grupo 3. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura, que ela tenha ajudado vocês. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Se você escolheu o grupo número 4, aqui começa a chavinha, então essa daqui é a sua leitura. Bom, eu comecei tirando 2 cartas desse oráculo aqui. Esse aqui é o Magia da Selenita. Você tirou a carta Se Perdoe e a carta Esse é o Sinal que você pediu. Aí, eu também tirei 2 runas para vocês. Vocês têm a runa Ewaz e a runa Gebo. A primeira coisa que me chamou a atenção na tiragem de vocês é que nenhuma dessas 2 runas tem sentido reverso, porque elas são iguais de qualquer um dos lados. Então, as 2 runas significam coisas positivas, sem a possibilidade de dar errado, porque independente do que acontecer, né, independente de quanto você virar, essas runas vão continuar sendo a mesma coisa, então elas sempre significam coisas positivas. E isso pareceu muito importante durante a leitura de vocês, né, em comparação a essas 2 cartas aqui, porque parece que as pessoas que escolheram esse grupo estão um pouco inseguras, sabe? Como se você tivesse com um medo muito grande que as coisas possam dar errado. E aí você ter tirado 2 runas que não tem sentido reverso, me parece muito uma confirmação de que tá tudo bem, de que as coisas não vão dar errado e vão funcionar do jeito que você tá esperando. Aqui, na runa Ewaz, essa daqui é a runa da força e da proteção. Ela é uma runa que, quando ela sai, significa que você vai ter ajuda espiritual para se fortalecer e para superar os seus obstáculos. Essa runa também pode representar obstáculos na vida, mas quando ela sai, ela sempre representa que esses obstáculos, embora às vezes eles possam atrasar o seu processo, eles nunca vão impedir de conseguir, sabe? Eles nunca vão impedir o resultado final. E que atrasos e às vezes contratempo, na verdade, vão te ajudar e vão meio que construir esse processo, sabe? Então, para você não se preocupar com nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de contratempo, nenhum tipo de mudança de planos, porque na verdade tudo isso faz parte do processo e você ainda assim vai obter o seu resultado final. E aqui você tem a runa Gebo, essa é a runa da parceria e essa também é a runa da sorte. Então, quando sai essa runa, significa que você provavelmente vai encontrar alguém ou vai conhecer alguém que vai te ajudar no seu caminho, ou ela pode representar também que você está recebendo um presente da espiritualidade e que alguma coisa vai dar certo. De qualquer forma, essa runa aqui também é a runa da sorte, então quando você tira essa runa numa tiragem, ela representa que tudo vai acabar bem e que no final tudo vai dar certo. As 2 runas representam isso. Vamos tirar mais cartas agora de baralho cigano para ter mais detalhes sobre o que essas cartas aqui significam, mais detalhes sobre a previsão do seu mês. No fundo do maço você tem as flores, novamente reforçando essa ideia de que independente do que acontecer, tudo vai dar certo no final. Parece que essa é uma ideia que, novamente, os seus guias espirituais estão querendo frisar muito aqui. E estão querendo que você tenha certeza, que você saiba disso, que independente de tudo, no final vai dar tudo certo, no final vai ficar tudo bem. Olha, aqui você tem
a casa, o tempo, a torre, a foice, o sol e o rato. Aqui, a primeira coisa que me vem, né, a carta que mais chama atenção aqui é o rato. Então, vocês estão muito cansados, estão muito desgastados. E com a carta aqui do Se Perdoe, eu acho que para muitos de vocês, você mesmo tá quase que desgastando a sua própria energia aqui com o sol. Às vezes se culpando pelas coisas, às vezes naquele sentimento de tipo, eu devia saber melhor, eu devia ter feito melhor, sabe? Quando você fica remoendo um passado que você não tem mais controle e isso só te desgasta. Então, como já saiu ali, se perdoe, é hora de dar uma cortada nessa energia do rato aqui. Aqui, a gente também tem a casa e o tempo. Eu vou tirar mais uma carta para esclarecer essa daqui, porque eu acho que tem alguma informação extra que não saiu. O jardim. Aqui, como é uma tiragem geral, é difícil saber exatamente sobre o que se trata, porque para cada um vai ser uma coisa. Mas a primeira coisa que me veio, alguns de vocês pode ser tanto querendo mudar de casa ou tentando comprar uma casa, tentando fazer alguma coisa relacionada à casa mesmo, ao imóvel, que tá demorando muito e você tá tipo assim, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Você vai conseguir sim. Porque aqui a carta do jardim, ela é a carta do karma, né? Então você planta e você colhe. Então se você tá trabalhando isso, mesmo que demore, você vai conseguir. E a carta do jardim também pode representar pessoas. A carta do jardim também pode representar um lugar que você encontra com pessoas. E aí, por você ter Gebo aqui, que também é uma runa de encontro, provavelmente vocês vão encontrar alguém que vai te ajudar a resolver esse problema. A carta da casa aqui também pode estar representando a casa num sentido figurado. Pode ser que alguns de vocês estejam tendo problemas dentro de casa, problemas com pessoas da família, e que esse problema tá se arrastando, se arrastando, se arrastando, e você tá tipo assim, nossa, nunca vai ter solução? Vai! É o mesmo esquema aqui, você vai encontrar alguém, ou você vai receber um presente, digamos assim, da espiritualidade que vai te dar essa solução. Tá? Então aqui não está dando certo ainda, está se arrastando, mas não significa que não vá acontecer, não significa que não está sendo preparado para que aconteça. Outra coisa que saiu aqui, a torre com a foice, eu tenho a impressão de que vocês têm a tendência de se isolar e vocês têm a tendência principalmente de se calar em relação às coisas. Ao invés de ir lá e de falar o que você tinha que falar, de ir lá e se comunicar e conseguir as coisas através dessa comunicação, às vezes você prefere se isolar, às vezes você prefere deixar pra lá, às vezes você prefere não falar. E aqui, com a carta da foice, né, ó, o lado da foice do corte tá pra cá. Então aqui tá vindo muito que você tem que parar com isso. O que faz muito sentido com a carta do jardim e com o Gebo aqui. Afinal, como você vai ter essas parcerias, essas relações que vão te ajudar se você não tá se abrindo para essas pessoas? Se você não tá contando para ninguém, se você não tá conversando com ninguém, as pessoas não têm como saber para te ajudar. Então aqui você precisa se abrir. Você precisa falar para conseguir mover essa energia. E aqui o sol é uma carta muito, 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 muito positiva. Sério, é uma das minhas cartas favoritas, tanto no baralho, no tarô, quanto no baralho cigano, porque o sol, ele representa a nossa força interna.
ele representa o nosso poder. E aqui eu acredito que você tem muito poder interno, você tem a capacidade de resolver as coisas, de fazê-las dar certo, de colocar as coisas em prática. Você é uma pessoa muito criativa, o sol representa a felicidade, o sol representa a alegria. Então, você tem tudo isso dentro de você, mas como eu disse, por estar do lado da carta do rato, eu tenho a impressão de que isso está sendo desgastado. O rato aqui, ele pode sair como duas coisas. Normalmente o rato sai no baralho como uma pessoa externa, uma pessoa que está roubando a sua energia, mas eu tenho a impressão de que uma grande maioria de vocês, aqui nessa tiragem, o rato é um inimigo interno. É você mesmo se colocando para baixo, é você mesmo roubando a sua própria energia, sabe? Então aqui tá na hora de você parar com isso também, de você cortar esse rato para fora, sabe? Então aqui porque assim, o rato, vocês têm que mentalizar que ele é pequeno e ele vai roendo o negócio até quebrar. Então, o que acontece? O rato, normalmente, ele representa pequenas atitudes, porém repetitivas. E então, é você ir lá e, literalmente, roendo e desgastando uma situação até aquilo ali se quebrar ou até aquilo ali estragar. Então, aqui na sua energia, provavelmente, a gente tá falando de pequenas ações. Às vezes, sei lá, você tá super animado pra fazer alguma coisa e aí você para e fala assim, ai, mas será que isso aqui vai dar certo? E se coloca pra baixo. Às vezes é um pensamento que você tem que é negativo com você mesmo, mas você pensa naquilo trocentas vezes por dia. Ou você tem 200 pensamentos daquele e fica, né, cada hora um. Então são pequenas coisas, pequenos atos que vão te desgastando e vão minando o seu poder. Então você tem que tomar muito cuidado aqui com esse rato. Você vai precisar prestar muita atenção para identificar esse rato, tipo, o que é, o que eu tô fazendo que tá minando a minha energia, ou quem ao meu redor tá minando a minha energia. Achar esse rato para poder começar a combater ele. Vamos tirar mais cartas aqui. Esse oráculo aqui é o Energy. Eu não sei se eu falei no começo da tiragem, acho que não, né? Mas todos os decks que eu usar eu vou linkar aqui embaixo pra quem quiser saber. Aqui você tem a carta do Curandeiro das Eras reversa. E a carta do primeiro chakra com o arcanjo Micael. Aqui, eu sempre gosto de ler a carta dos chakras para não deixar passar nada. Vamos ver, essa é a 35, 19, 30... Então, olha, o primeiro chakra é o chakra da estabilidade e da segurança. Aqui, olha, quando esse chakra tá aberto perfeitamente, né, no seu estado de saúde, digamos assim, né? Quando esse chakra tá bem, quando ele tá equilibrado, quando ele tá aberto, ele faz com que você se sinta forte, que você se sinta estável, que você se sinta seguro. E aí, por estar saindo essa carta aqui, eu diria que você tem que trabalhar nesse primeiro chakra, trabalhar na sua própria segurança, no seu próprio sentimento de estabilidade. E por ter saído aqui o Curandeiro das Eras reverso, eu diria que tem todo um processo de cura que você tem que fazer, principalmente em relação a essa área, para que você consiga estar em equilíbrio com isso. Aqui você vai ter que encontrar o que é que tá fazendo com que você se sinta ameaçado, o que é que tá fazendo com que você não se sinta seguro. E o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer que vai me trazer um sentimento de segurança?
Às vezes é, sei lá, eu quero conversar com os meus amigos, com as pessoas próximas de mim, para ter certeza que eu tenho apoio, eu quero me abrir com isso, sobre isso, e aí às vezes eu vou conversar com alguém e a pessoa vai falar: ai, não, imagina, eu tô aqui pra você, pro que você precisar, isso vai me trazer o sentimento de segurança. Às vezes, sei lá, você tem muito medo da questão financeira, então você precisa fazer uma poupança, alguma coisa pra você sentir que se as coisas derem errado, você tem uma segurança, entende? Pra cada pessoa, essa coisa da segurança vai se apresentar de uma forma diferente. Então você tem que achar o que é o seu e trabalhar em cima disso. Porque isso é uma coisa que eu senti desde o começo, quando eu comecei a tirar as coisas pra vocês. É esse sentimento de que a espiritualidade estava vindo pra te dar segurança, tava querendo frisar bem que as coisas estão dando certo, que as coisas estão funcionando. Porque eu acho que você tá com muito medo em relação a isso. Aí, pra finalizar, vamos tirar 2 cartas desse oráculo aqui. Esse aqui é o Black Moon Lilith. Aqui você tem a carta da Black Madonna. E você tem a carta de Urano. Essa carta aqui tá falando da deusa sagrada, na verdade da mãe sagrada, né? Mas do lado sombra, do lado escuro. E essa carta aqui é a carta de Urano, né? O planeta. E essa carta lida com a nossa centelha de genialidade e ascensão. Aqui eu também quero ler essa carta da Black Madonna. Vamos achar ela aqui. 24, 22, 18 aqui. Eu adorei que a mensagem dessa carta é: o universo está aqui para curar você, para curar e proteger você. Se renda e descubra que ele está trabalhando para o seu bem maior. Essa carta aqui, ela fala sobre como a Madonna aqui, que seria a Virgem Maria, na verdade ela foi inspirada, né, em divindades africanas. E aí eles meio que sincretizaram as entidades africanas pro catolicismo. E aí, como ela foi quase que roubada da sua própria origem, então aqui essa carta fala para você questionar os papéis. Porque tem esse papel aqui, né, que quando a Virgem Maria foi sincretizada, né, que é esse papel de ser a grande mãe, de ser pura, não sei o que lá. E às vezes a gente tá preso nesses papéis, nessa coisa de, eu tenho que ser de uma determinada forma. Às vezes não precisa ser exatamente esse papel da virgindade, da pureza e tal, mas a gente fica preso na nossa cabeça a papéis que a gente atribui a nós mesmos, do tipo, eu tenho que ser assim, eu tenho que agir assim porque essa é a única forma correta. E quando você faz isso, você vai podando a sua própria luz, porque você vai meio que abrindo mão de aspectos seus que não condizem com esse papel, de partes suas que não condizem com esse papel, e você vai meio que... É como se você criasse a própria caixinha que você tem que entrar dentro. E muitas vezes dentro dessa caixinha não tem espaço para crescer, não tem espaço para fazer o que você realmente almeja. E aí faz muito sentido ter saído Urano aqui, porque o Urano aqui na própria carta tá falando a centelha de genialidade e ascensão. Ou seja, para você ter essa centelha de genialidade, você tem que estar criativo. E quando que a gente tá criativo? Muitas vezes é quando você tá se sentindo bem, você quer criar, você quer
expandir, ou às vezes você pode estar se sentindo mal, mas você quer colocar aquilo ali pra fora, você quer se expressar, você quer colocar aquilo que você é de verdade em alguma coisa. Então você precisa ter esse espaço para crescer, porque a criatividade, ela também é expansão. E quando você se boicota e você se diminui para caber num papel ou numa caixinha que não é a sua, a primeira coisa que some é a criatividade, porque não tem espaço para ela ali naquela caixinha. Então aqui essas cartas estão falando para você se libertar disso, para você se permitir se conhecer, para você se permitir fazer essa jornada interna e descobrir quem você é, descobrir o que você quer, descobrir quem, sabe, o seu lugar nas coisas e se permitir crescer, se permitir sentir essas inspirações. Ai, hoje eu tô com vontade de fazer isso aqui. Às vezes a gente se boicota porque fica tipo, ai não, isso aqui é besteira, ou ah não, eu nunca vou conseguir, ou ah, eu vou fazer isso aqui e depois você não gostar, e sabe, e já nem se permite tentar, nem se permite aprender. E essas cartas, né, a combinação delas vem pra falar justamente ao contrário, que é a hora de se permitir, é a hora de testar, de experimentar, de ver na onde vai dar. Bom, é isso, grupo 4. Nossa, eu ia falar 3, aí eu ia falar 4, aí eu fundi os dois e falei uma coisa nada a ver. Mas vamos lá, é isso, grupo 4. Não esquece de dar um joinha no vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra você não perder a notificação das minhas próximas leituras. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!